qual o Senhor preparou, meu Deus, os nossos corações. Sim, meu Deus. Para receber a tua palavra. Meu Deus, venha ser para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles também que nos assistem pelas redes sociais, que esta paz, ela venha também chegar até diante de você. Gostaria de, aqueles que puderem se colocar de pé, só para lermos a palavra do Senhor, em reverência, né, a palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao verso 3. Eu gostaria que todos pudessem acompanhar em suas Bíblias. Eu sempre tenho dito, não tem nada melhor do que podermos desfrutar da palavra de Deus. É ela que estrutura o homem e é ela que sustenta a vida do homem. Eu gostaria um pouquinho, se pudesse, colocar um pouquinho de retorno para mim. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós suplicamos uma bênção para nossas vidas nesta noite. Entramos nesse ambiente profético, aonde a tua palavra, ela foi liberada nesta noite. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem para cada vida, meu Deus, durante este culto, durante, meu Deus, esse processo que aqui encontramos diante do Senhor, vidas entraram aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, e que assim, o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, venha, Senhor, nesta noite, se manifestar em cada coração, e que dúvidas, elas sejam dissipadas, através da tua palavra. Oramos assim, nos dê uma grande bênção, meu Deus, nesta noite, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que puderem, podem se assentar. Nosso título, né, assim podemos dizer nesta noite, prevalecendo sobre o medo, ou prevalecendo sobre as circunstâncias a qual nós vivemos durante a nossa vida. Meus irmãos, o Evangelho, a palavra, ela nos leva a conhecermos mais de quem é o Senhor na vida do homem. Quem é Deus? Qual o propósito de Deus para nossas vidas? O que Deus tem para cada um de nós? Quando nós falamos aqui, né, Isaías, ele descreve isso aqui, o Senhor é o teu Salvador. Nós conhecemos, né? Toda vez que nós falamos de salvação, nós lembramos de quem? Do Senhor Jesus. Aquele que um dia ele morreu, mas ressuscitou para resgatar as nossas vidas. Amém, queridos? Jesus é aquele que trouxe a nós essa tão grande salvação. Então, toda vez nós relatamos isso na palavra, e o conhecimento que a Bíblia nos garante que Jesus, ele agora, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e ele nos tirou da morte e nos colocou para uma vida e vida eterna. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, o Senhor nos leva para viver uma vida eterna com ele. Paulo, ele diz em uma das suas cartas, aquele que espera Jesus somente para essa vida é a mais miserável criatura. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Jesus, ele morreu,
Ele ressuscitou, mas para te garantir uma vida, não só uma vida somente aqui, de bonança, uma vida somente, né, de prazeres aqui, mas uma vida eterna. Amém, queridos? Jesus, Ele veio para salvar o homem e para levar o homem a morar com Ele, a ter intimidade com Ele, para que assim o homem obtenha essa tão grande salvação na sua vida. E a palavra nos diz que, através disso, Paulo também cita outro exemplo lá em Timóteo. Ele diz assim: o exercício, ele serve para pouca coisa, mas a piedade, ela é aproveitada muito mais. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo quer dizer o quê? Como se fosse uma balança de 2 pesos, uma balança romana. Aqui está as coisas terrenas e aqui estão as coisas espirituais. O que Paulo está dizendo? Aquilo que prevalece na vida do homem tem que ser as coisas espirituais. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Por quê? Porque se as coisas espirituais elas prevalecerem na sua vida, automaticamente as outras coisas serão acrescentadas. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Porque Deus, Ele tem para você um reino eterno. Deus tem para você algo espiritual. A piedade quer dizer aquilo que nós alcançamos no Senhor, aquilo que nós esperamos no Senhor, porque a nossa confiança não estão nos governos dessa vida, não estão naquilo que é o terreno, mas a nossa confiança está naquilo que é eterno. Quem entende isso dá um brado de vitória. Eu confio no Senhor, por quê? Porque tudo que eu recebo dele vem do céu. E eu sei que se vem do céu, vai prevalecer aquilo que é da terra. Meus irmãos, na nossa vida, né, na nossa caminhada, o Senhor, Ele sempre colocou esse conceito. E esse conceito de fé. E muitas vezes, nós falamos, né? Você tem que ter fé, pregamos sobre fé, falamos sobre fé, para conhecer a fé salvadora, a fé redentora, mas para isso, nós temos que entender quais são aquilo que é a fé na vida do cristão. Nós lembramos aqui, nós falamos sobre salvação. Salvação sem fé é impossível. Quando nós falamos aqui, quando passares pelo rio ou pelo mar, as águas não te cobrirão. Naquela época não havia embarcação, não havia ponte, não tinha como atravessar o mar. Então só poderia ser atravessado pelo mar por uma ação de Deus sobre a vida do homem. Um exemplo disso, pastor, quando o Senhor, Ele chega ali diante do mar, e ali o mar, ele se abre, e o povo, todos passam mediante aquele mar, e o mar nenhum mal fez. O Senhor está dizendo: eu vou cuidar do meu povo. Quem está entendendo isso que dá um glória a Deus? Se você estiver passando pelas águas, Cláudia, elas não vão te cobrir. Sabe por quê? Porque o Senhor estará contigo a partir de agora, nessa obra salvadora, redentora. Amém, igreja? Você agora, Deus está dizendo assim: quando você me aceitou, quando você agora entrou na minha presença, eu agora também, eu vou cuidar de você. Amém, igreja? Então as águas não irão te cobrir. Os rios não irão te afundar. Por quê? Porque o Senhor é contigo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz: nem o fogo, ele vai poder te queimar. Meus irmãos, e nós vamos entendendo isso. Nós, quando Jesus diz lá em João, ele diz assim: no mundo tereis, quem conhece? No mundo tereis, mas tende, por quê? Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ingrid, pode descansar, porque eu estou no controle de tudo. Amém, querido? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus deixou bem claro. Tem gente que acha que servir a Deus é como se tivesse um parque de diversão. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Tudo vai bem. Aceitou Jesus, tudo é mil maravilhas. Não. O Senhor deixou bem claro: quando passares pelas águas. Não é se passares pelas águas. Hoje o irmão, né, trouxe, ele comentou aqui: eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um momento difícil. Eu disse: meu irmão, pode saber de uma coisa,
Deus está com você nessa provação. Amém, querido? Ele prometeu estar com você. Mas isso aqui não é nem só uma passagem, mas isso aqui é uma promessa. Quando passares pelo fogo ou pela água. Um momento da nossa vida nós vamos passar. Deus deixou bem claro. Quem não está passando, vai chegar o momento de passar. Amém? Mas ninguém ora reedificando isso. Ora, Senhor, eu quero minha cota de provação, eu quero minha cota de luta. Ninguém quer, mas um momento ele vai chegar. Mas eu quero dizer a você, Deus não vai ficar assistindo. Deus vai entrar com você no fogo e na água. Quem está aqui nisso, dá glória a Deus. É isso que Deus está falando. A fé, ela te faz ativar isso dentro de você. E nós vamos ver isso dentro desse contexto bíblico e dentro de aquilo que Deus tem para falar nesta noite. Os princípios e esclarecer o funcionamento da fé. Lá em 1 João, eu queria que pudesse projetar, capítulo 5, verso 4. Então, pera um pouquinho. Então, 1 João, capítulo 5, verso 4. Pois todo filho de Deus pode obedecer. Mas eu queria outra tradução. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 1 João. Quem quiser abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 5. Aqui diz assim a palavra. Outro dia a pessoa falou assim, mas Jesus disse assim, eu venci o mundo, foi isso? Não é isso mesmo? Aí a pessoa disse assim para mim, mas pastor, Jesus é Deus, né? Para ele não tem tanta dificuldade. Mas eu quero te dizer que aquele que venceu o mundo, ele vai estar com você para vencer também. Amém, querido? Em 1 João fala sobre isso. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória. Quem vence o mundo é a nossa. Amém? Então Deus está dizendo assim, eu venci o mundo. Mas também João diz, vocês também vão vencer o mundo. Por quê? Porque eu estarei com você, não para vigiar, mas dar a vocês livramentos, libertações e uma bênção de vitória. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Então Deus falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês. Eu vou estar com vocês todo o tempo. Por isso, meus irmãos, que toda a Bíblia, e Deus não desperdiça a palavra, você tem que entender isso. Toda a Bíblia diz assim, não tenha medo. Lá, quando nós lemos em Isaías, ele disse, não tenha medo, não temas, não temas. E esse título de não temas, você encontra em toda a Bíblia. Deus está dizendo assim, se você tiver fé, você não pode ter medo. Quem é aqui que não tem medo, hein? Quem aqui não viveu circunstâncias em que o medo, ele veio sobre você e você se disse assim, eu já não tenho forças mais para lutar. Não é isso, Andréia? Quantas vezes, hein? O medo te abateu, o medo veio, mas sabe o que Deus está falando essa noite? Não tenha medo, não tema. Sabe por quê? Porque eu agora vou ativar em você algo diferente. Aonde o medo está, a fé não está. Mas aonde a fé está, o medo sai. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Se a fé entrou, o medo vai sair. Amém, queridos? Então, se a fé entra, todas as circunstâncias, ela será tirada de você. Porque muitas vezes, meus irmãos, é natural do homem, quando as circunstâncias, elas vão de mal a pior, nós começamos a recuar, não é verdade? Nós começamos a perder a fé, nós começamos a ficar acuados, mas que Deus nesta noite quer dizer a você, quando você conhece o Senhor, quando você agora entendeu quem é Deus, isso não vai acontecer mais na sua vida, porque no lugar do medo, no lugar dos temores, Deus vai estar na sua vida. Amém, querido? Ele vai lutar por você, Ele vai batalhar por você, e a sua vida, a partir daí em diante, será uma vida de vitória em vitória, a partir que Deus, Ele está agora cuidando de você. Deus fez uma promessa para você, Deus fez uma promessa para mim, eu estarei contigo até a consumação do século, eu não vou te deixar mais sozinho, aonde você estiver,
eu estarei com você, povo meu, porque agora você é povo eleito, porque agora você pertence ao rebanho de Cristo, você agora faz parte de um povo que é cuidado por aquele que não para de trabalhar, por aquele que não para de olhar para você, por aquele que é o guarda de Israel, e o guarda de Israel não tosqueneja e nem dorme, ele vigia 24 horas este rebanho, louvado seja o nome do pastor, o nome do Senhor. O pastor pode até dormir, o pastor pode até tosquenejar, mas aquele que cuida deste exército, aquele que cuida deste rebanho, ele não dorme e trabalha dia e noite para aqueles que vão herdar a vida eterna. Quem está entendendo isso? Então, glória a Deus. Mas a primeira coisa, o primeiro estágio é de dentro para fora. Não tem como Deus, ele agir de fora para dentro. A palavra diz que, outro dia nem sei como entrou esse versículo, há tanto tempo que eu não via isso. Quando te mostrares frouxo na tua angústia, a tua força será pequena. Hein? Provérbios, né? Eu não sei quem comentou comigo. Mas você está entendendo isso? Se te mostrares frouxos, se você não crê quem é que vai operar na sua vida, se você não crê que Deus pode abençoar a sua vida, não tem como, você vai chegar a um ponto que você não vai aguentar as lutas. Mas uma coisa Deus está dizendo: quando isso acontecer, eu estarei com você para fortalecer a sua vida. Amém, querido? Mas você não, Deus está dizendo: não olhe as circunstâncias, olhe para mim, porque se você olhar somente para mim, a sua vida será uma vida de experiência todos os dias na minha presença. Não serão as suas lutas, não serão as suas provas que irão te desanimar, porque eu estarei cuidando de você. E nós temos vivido isso, dia após dia, descansando no Senhor, porque quando nós entendemos isso, nós partimos para descansar, para saber que o Senhor agora tem cuidado de nós. Nós não estamos mais sozinhos neste caminho. O Senhor, Ele cuida deste povo. Lá em Marcos, quando Jairo, o Senhor chega diante dele, e Jairo aproxima de Jesus. A filha de Jairo estava doente, completamente doente. E a palavra diz que Jairo, ele disse: Senhor, minha filha está perto de morrer. Já tentei todos os recursos, mas agora é o final. E eu queria que o Senhor tivesse misericórdia da minha filha. Aí chega, né? Sempre tem aquele que gosta de trazer notícia ruim, né? Aí chega um dos amigos de Jairo. Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Mas diz a palavra que Jesus olhou, ouviu aquela situação e não deu nenhuma atenção. E ele disse: não temas, crê somente. Diga para o seu irmão. Ih, está muito fraco. Diga para o seu irmão, com toda a força. Se você crê, Jairo, se você não tiver medo, Jairo, eu vou ressuscitar a sua vida. Se você não tiver medo nesta noite, se você crê, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, querido. Você está entendendo o que é isso? Deus quer nesta noite ativar essa fé que Ele quer que você tenha no seu coração, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Deus diz assim: Jairo, eu não estou importando com o que eles dizem, para mim o que ele falou não importa. Jesus nem deu atenção, a palavra diz que Jesus nem deu atenção por aquilo que aquele homem falou. Mas quando Jairo não prestou atenção naquele homem, quem está entendendo isso aqui? Tem gente que gosta de prestar atenção nos outros, né? Você vai ser derrotado, não tem jeito para a sua vida. Ah, você nasceu assim, você vai morrer assim. Eu quero dizer para você, quem tem Jesus, tudo vai mudar. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida, igreja. Para de viver com aquilo que os outros dizem. Fique com a promessa, porque a promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Mas para isso, Deus falou com Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Nesta noite Deus quer ativar nos seus corações aqui aquilo que Ele tem para você. E aquilo que Ele tem para você é sempre o extraordinário, é sempre o melhor. Porque Deus não te salvou, Deus não te trouxe a este lugar para dizer a você que você vai ser um fracasso, que você vai ser um derrotado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: se você
me buscar, se você crer, a sua vida será uma vida de vitória, uma vida de experiências comigo, e muito mais, você vai viver a eternidade que eu tenho preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso se resume em uma coisa, meu irmão: se você crê em Jesus, além de você viver aqui nessa terra o melhor de Deus, você vai morar com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Então, eu quero que você grave isso aqui nessa noite, tendo de tudo essa palavra. Aonde o medo entra, o que acontece com a fé? Vamos lá, todo mundo. Aonde o medo entra, o que acontece com a fé? Aonde a fé entra? Aonde a fé entra? E o milagre vem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, se vocês soubessem e vivessem tudo isso que o Senhor tem para você, meu filho, você entenderia. Não é porque tudo vai bem. Eu já disse, quando passares, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água. Mas eu quero que você entenda, Deus diz que estaria, não te vigiando, mas estaria com você para dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 3. Tem como a gente colocar? Hebreus 4, verso 3. A palavra de Deus é algo maravilhoso, né? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Olha só para você que o livro de Hebreus está falando, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo. Porque nós, o que temos crido, entramos aonde? Algumas Bíblias, no descanso. Amém, meus irmãos? Quando você crê, você descansa no Senhor. Quem está entendendo isso aqui? É pouca gente, hein? Quando você crê, você entra no descanso de Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus, querido. O que Deus está falando? Não são as tempestades da vida, não são as lutas da vida que vai tirar a sua paz, porque paz é falta de controle. Mas eu sei de uma coisa: Deus estando no controle da minha vida, tudo vai bem. Amém, querido? Eu tenho repouso, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, e eu sei que o Deus da minha salvação estará comigo todos os dias da minha vida. Meus irmãos, nós vamos ver dois exemplos de fé, dois estágios. Um dentro, aquele que Deus age dentro, e um que depois se torna, logicamente, o que Deus vai operar na sua vida. O primeiro estágio, eu queria os irmãos aqui, quando Jesus, lá em um dos evangelhos, Mateus, capítulo 14, verso 22, ele vai atravessar o mar da Galileia. É isso mesmo? Isso mesmo? Mas o mar aqui, né, era um grande lago, né? Mas deram o nome de mar. Mas era um grande lago de Rio Doce. Jesus, ele não pediu aos discípulos para entrar no barco. Isso não era do feitio de Jesus, dar uma ordem. Algumas Bíblias dizem, ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. Olha só para você ver. Os discípulos também não eram de questionar. Para despertar. Amém? Então, não era comum os discípulos questionarem a ordem do Senhor. Eles sempre obedeciam ao Senhor, mas a palavra diz que aqui nesse instante ele dá uma ordem, ele insiste, ele praticamente obriga. Nós lemos aqui que ele obrigou os discípulos a entrar no, diga comigo, ele obrigou os discípulos a entrar onde? No barco. Mas por que, pastor, que isso aconteceu? Porque o Senhor obrigou eles a entrar no barco? Porque uma tempestade, e ali haveria uma tempestade, a tempestade ela não vem de uma hora para outra, ela sempre dá sinais.
E aqueles homens, eles eram pescadores experientes. Pedro, João, eles eram homens que conheciam o mar, e eles sabiam que haveria uma tempestade. Aí eles disseram: Senhor, a tempestade está formando, né? Como é que nós vamos atravessar esse mar, Senhor? Aí o Senhor disse: você vai, mas o Senhor vai vir com a gente? Aí o Senhor disse: não, eu vou para o monte orar. Eu vou para o monte orar. Vocês vão sozinhos. Aí eles devem ter pensado, né? Olhando para o outro, dizer assim: agora Jesus vai nos livrar. Jesus agora vai nos deixar aqui e nós vamos perecer. Mas eles obedeceram. Entraram ali naquele lago, naquele mar, e começaram a entrar. A palavra diz que o instante que eles entraram, começou uma grande tempestade, diz o texto de Mateus. E a tempestade, ela abatiu o barquinho para um lado, para o outro, e os discípulos apavorados dentro do barco. E a palavra fala que na quarta vigília, se pudesse colocar os textos para mim acompanhando, que na quarta vigília, que na quarta vigília, Jesus, ele começou a vir até eles. As vigílias, 14:25, por favor, se puder colocar. Aí Jesus começou a ir até a eles, mas até aí, meus irmãos, quando o Senhor diz que ali os deixaram entardecer, as vigílias eram divididas de 3 em 3 horas, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 às 6. Só para vocês ficar ligados nisso aí. Por que ele diz que é a quarta vigília? Então, eles já estavam ali mais ou menos de 10 a 12 horas pelejando naquela tormenta. E a palavra diz que Jesus, ele vem sobre o mar, andando sobre as águas. Eu quero dizer algo a você nesta noite. Quando você entrar na tempestade, ele estará olhando para você do alto. Amém, queridos? Jesus estava olhando os discípulos do alto. Jesus está olhando para você, querido. Você não está nessa luta sozinho. Deus está com você. Jesus está te acompanhando. Ele vem sobre as águas do mar para te acolher. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Jesus vem andando. Mas na vigília, Felipe, à noite, quando tem tempestade, você vê estrela? Você vê lua, dona Eva, na tempestade? Não, né? Não vê. Você vê o que? Trovões, o céu tremendo, relâmpago, e Jesus veio. E quando eles olham Jesus, eles dizem o que? É um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Meus irmãos, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Na hora da luta, da prova, nós não conseguimos ver Jesus na nossa vida. Mas Ele não desiste. Ele vem andando sobre as águas. E nesta noite Ele vem andando sobre as águas para te socorrer nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Pedro viu, e ele disse assim: não temais, sou eu. Amém, meus irmãos? Mais uma vez Jesus disse: não temas, não tenha medo, sou eu que estou vindo para socorrer a sua vida. E chegou ali, Pedro, antes de Jesus chegar, Pedro quis saber se realmente era Jesus. E disse assim: tem tanta forma de saber como ele é, quem é ele, e se realmente era ele. Mas Pedro disse assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Tem gente que gosta de criticar Pedro, ele foi incrédulo. Eu sou daqueles que entendo que Pedro ali, ele foi ousado diante do Senhor, porque o único que eu vi hoje até na Bíblia que andou sobre as águas. Amém, querido? Amém? Pedro, ele vai, e quando ele olha Jesus, o que acontece? Quando ele está olhando Jesus, não, eu sei, mas quando ele olha Jesus, o que acontece? Ele está andando. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Toda vez que você olhar Jesus, o vento não vai te derrotar. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém? Toda vez que você olha para Jesus, os ventos não podem te derrubar. Mas no momento que o vento vem, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Ele começou a descer, ele não tomou um caldo, desceu de uma vez, ele começou a afundar. E o que Pedro faz?
socorre-me, Senhor. No mesmo instante, Pedro, ele ora ao Senhor. E o que o Senhor faz? Estende a mão. A mão de Deus está estendida aqui neste lugar para a sua vida nesta noite. Foi a oração mais rápida que eu já vi na Bíblia, né? Ele nem enfeitou a oração, né? Pai, Deus de Jacó, Deus de Isaac, não deu nem prazo, né? A oração é da sua vida, meu filho. Você precisa orar. Quando você clamar, Ele vai vir do seu socorro. Quem entende, dá glória a Deus. Há momentos nem como você enfeitar a oração, Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo, eu preciso do Senhor, e a mão do Senhor vai ser estendida sobre a sua vida. Glória a Deus. Quem está entendendo isso, dá um brado de vitória. Meus irmãos, na mesma hora, Jesus puxa Pedro. Mas eu acho incrível, que Pedro podia ter voltado nadando, mas Pedro não quis perder o sobrenatural. Ele foi e voltou andando. E sabe o que aconteceu quando Pedro põe o pé no barco, mas Jesus, o que acontece? Quem sabe? Quando Pedro e Jesus colocam o pé no barco, a tempestade ela cessa. Aí eu pergunto aos irmãos, Jesus podia ter dado uma mãozinha, né, a Pedro, né? Por que não acalmou primeiro a tempestade? Mas sabe por quê, meu irmão? Que Deus mostrou aqui? Sabe o que Deus está mostrando aqui para mim, para você nesta noite? Você vai viver a tempestade, mas Deus está te falando uma coisa: se você olhar para mim, você não vai cair. Amém? Por isso que Jesus não acalmou a tempestade. Primeiro, Ele quer acalmar a tempestade interna dentro de você. Amém, Cláudia? Muitas vezes você esquece que Jesus fez por você. Muitas vezes nós esquecemos que quem é Jesus. Mas quando nós olharmos para Jesus, Ele vai acalmar de dentro para fora. A fé, ela não é exterior. A fé, diga para o seu irmão, a fé é de dentro para fora. E depois que a fé, ela vem de dentro para fora, você verá o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vimos isso aqui, a experiência de Pedro, a definição de Pedro, de agora viver o sobrenatural de Deus, de entender que agora ele tinha que confiar no Senhor. E o que o Senhor falou para Pedro? Homem de pequena? Homem de pequena? Olha para o seu irmão e diz assim: homem de pequena fé. Mas quando você olhar para mim, a sua fé será ativada. Amém? É olhar para Jesus, amém? Toda vez que olhar para Jesus, a sua fé será ativada. Fala para o seu irmão: você quer que sua fé seja ativada de dentro para fora? Olhe para Jesus, querido. Amém? Deus quer trabalhar dentro de você, não é para o lado de fora. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Quando você olha para as circunstâncias, quando você tem medo, Deus não vai agir. Está entendendo, Verônica? Deus só age quando a fé vem de dentro para fora e você olha para Ele. Amém, querido? Não olha as circunstâncias, eu só olho o meu Senhor. Outra situação, Azarias. Quem mais, Cássio? Me ajuda aí. Azarias, Ananias e Misael. Amém? Tem gente que fala Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu quero os nomes originais. Amém? Misaías, Azarias e Ananias. É isso mesmo? Azarias, Azarias e Misael. Amém? Eles pegaram um decreto do rei. Diz o rei que se eles não adorassem a estátua de ouro, o que ia acontecer com eles? Eles iam jogar aonde? Fogo ardente, não é isso? Eles pegaram a palavra. E eu quero dizer a você, se você quer ter fé, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém, querido? Eles pegaram na palavra e disseram, eles não olharam as circunstâncias, porque se eles olham as circunstâncias, eles iam adorar a outros deuses. Mas eles olharam a palavra e pela fé eles compreenderam que Deus o podia os livrar. Ele olha para o rei e diz assim: rei, nós não vamos adorar outro Deus, porque a palavra nos ensina, não podemos adorar outro Deus além do nosso Deus. Nós não podemos prostrar diante de outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos isso. Moisés, ele deixou isso como decreto. E nós não vamos nos prostrar diante da estátua de ouro, porque só um Deus que nós nos prostramos. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus.
Você não precisa de mentir, você não precisa de falar nada para ninguém, porque Deus vai cuidar de você. Amém, querido? E ele disse assim: e se meu Deus quiser, Ele pode me livrar desta fornalha. Quem está entendendo, dá glória a Deus. O meu Deus pode me livrar deste fogo. Meu Deus pode me dar uma bênção. Por quê? Porque o meu Deus cuida de mim. Primeiro eles olharam com o olhar da fé ou não? Primeiro eles olharam com o olhar da fé, para ver o que Deus ia fazer depois. Quem vive isso, vive o sobrenatural de Deus. Nesta noite Deus está dizendo a você: não olhe mais as circunstâncias, não olhe mais as lutas, olhe para Deus, porque Ele vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar do vento, Ele vai te livrar da água. Nada pode parar o adorador. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Nada pode parar um adorador, querido. Lá em Hebreus, para encerrarmos, 11:34, eu achei essa passagem maravilhosa. Hebreus 11:34. Olha só, hein? Pela fé apagaram a força. Leia comigo. Pela fé apagaram a força do fogo. Talvez nesta noite você está no fogo, mas ele vai perder a sua força e Deus vai tirar você de lá, meu irmão. Amém, querido? O fogo ali foi enfraquecido. O fogo, a fornalha parou de queimar ou não? Ela só enfraqueceu. Deus está falando com você nesta noite: pode entrar, não tem problema, sou eu que estou deixando, mas eu tenho para você uma saída, eu tenho para você um livramento. Quem crê em Deus não morre, quem crê em Deus tem a vida eterna, quem crê em Deus tem vitória. Eles saíram daquela fornalha sem um fio de cabelo queimado. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, querido. Vamos ficar de pé, nós estamos terminando. Amém? Então Deus está dizendo: não desanimes, porque eu sou contigo, eu estou contigo, eu velo pela minha palavra, eu estou aqui para guardar vocês nesta noite. Você vai sair daqui noite com uma nova visão. Outro dia, só 2 exemplos aqui. Eu conheço o irmão, e toda vez que eu pergunto aí como é que ele está. E aí, como é que está essa fé sua, querido? Ih, pastor, está pior que antes. O que é isso? Está pior que antes. Mas, como assim, meu irmão? Não, pastor, tudo está difícil. Eu até falei com minha esposa, ó, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. A palavra te renova, ela te abençoa. Mas também tem pessoas que tão negativos, ela também desanima você. E eu falei para ela, muito cuidado, hein? Porque todo dia que você pergunta aí como é que está a fé dele, está tudo ruim. É ou não é, minha irmã? Sempre, né? Não está bem, eu não consigo, a minha vida é isso. Tem gente que é um desânimo, mas tem gente também que não olha as circunstâncias, porque ele aprendeu a olhar as circunstâncias e não olhar para Deus. Mas nesta noite Deus quer te ativar nesta noite para você olhar para Ele, para que você possa ver o sobrenatural de Deus. Amém, querido? Mas tem outro irmão, e eu perguntei para ele: e aí, meu irmão, como é que está aquela situação? Tem certa coisa que a gente pergunta, né? A gente nem quer ver a resposta, né? E ele estava passando uma fornalha, meu irmão, ardente. E eu pensei: se falar comigo, entendeu? Vou ter que orar, vou ter que jejuar. Eu já estava fazendo isso, mas eu espero que o Senhor tenha misericórdia. Eu perguntei por perguntar, porque a situação era muito difícil. Ele tinha uma única filha. Você lembra disso, filho? Uma única menina. Ela teve uma doença, e essa doença daria a ela 3 anos de vida. Não é isso mesmo, Cássia? No máximo 3 anos de vida. Ela vinha e tomava, começava a atrofiar os ossos, os órgãos. Com 3 anos ela partiria. E eu perguntei: como é que estão as coisas? Vai esperando a resposta. Eu falei: meu Deus, o que vai ser? Qual a resposta que esse homem vai me dar? Sabe o que ele disse? Eu estou bem, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Pensei, aí eu resolvi perguntar: mas Deus curou sua filha, filho? Não, pastor. Não, irmão, na época não era pastor. Não, meu irmão, não curou não.
mas eu sei que Ele vai fazer porque Ele é Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus, querido. Glória a Deus. Quando você exercita a sua fé, o sobrenatural de Deus acontece. Quando Ele abriu aquela porta, dizendo, mas Deus vai fazer, com uma semana, eles foram lá em Belo Horizonte, o resultado, agora a sua filha não tem mais nada, ela foi curada, para a honra e glória de Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Ative a fé que Deus tem na sua vida. Eu lembro uma vez, nós fomos viajar, Aleluia. eu e a Cássia, e o carro quebra no meio do nada. A gente tinha só a Sara ou tinha a Ana Clara? Tinha as duas, tudo pequena, né? Quantos anos? 5 e 8 meses. Você tem juízo não, minha filha? Uma tinha 5 anos e a outra tinha 8 meses. Essa mulher tem juízo não. Viajar para o Nordeste com 2 crianças de 8 meses. Ela é mais doida que eu ainda. Amém. Meus irmãos, viajamos para o Nordeste. Meu sogro morava em Fortaleza. Fomos para lá. Chegamos num lugar chamado Cabrobró. Não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece Cabrobró? Um lugar que eles matam e depois queimam. O pior lugar que você pode imaginar. E eu passei por aquele lugar. Mas num carro, né? Praticamente novo, preocupar com o quê? Fomos. Simplesmente o carro quebrou naquele lugar. Cássia entra em desespero. Hein? Sara chorando. Você imagina a cena. No meio do nada, meus irmãos. Mas Deus me deu uma palavra. Eu fiquei tão tranquilo. Você lembra disso? Eu fiquei tão tranquilo, meus irmãos, porque Deus tinha falado, não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Daqui a pouco passou, foi um ônibus, Cássia. Passou Uma van. aí a van parou. A Cássia lembra mais que eu. A van parou para falar que ela ia parar o ônibus, porque a van estava cheia. Porque se a gente estivesse sozinho, eles não iam parar porque era muito perigoso. Você tem uma ideia, hein? Nem a van queria parar, com criança no colo, que é um lugar perigoso. Aí ele falou que ia parar o ônibus, aí eu entrei no ônibus. Você vai continuar? Pode Posso falar. Aí eu entrei no ônibus, a Sara chorava muito, eu comecei a orar ao Senhor, e a Ana pequena, e eu orando ao Senhor, porque eu falei, Hudson, deixa o carro aí, o carro tem seguro, não tem problema nenhum. Ele não. Mas para você entender, Deus te falou, você pode ficar aqui que eu vou cuidar de tranquilo. você. Eu falei, você está muito tranquilo. Olha o que aconteceu. Aí eu fui. Quando eu desci do ônibus, eu olhei e vi um carro de bombeiro passando, uma polícia passando, se eu envia esse recurso para o meu esposo. E quando eu cheguei na cidade... Mas você precisa contar o que aconteceu, não. Não. Só fala o seu trajeto. Só meu trajeto. Quando eu cheguei na cidade, eu desci do ônibus e fui ligar para o seguro. Quando eu liguei, comecei a ligar para o seguro, aí eu não sabia onde que eu estava. Tinha uma mulher do meu lado. E ela olhava para mim e falava assim, fala que você está aqui, que está assim, assim. Eu olhava e falava assim, não, tá bom, vou falar, né, porque eu também não sei. Aí terminei a ligação, ela falou assim, olha só, quando você entrou no ônibus, Deus mandou cuidar da sua vida. O nome dessa irmã é Leonai, eu lembro o nome dela até hoje, já tem bastante tempo. Agora ele vai acabar de contar o restante. Meus irmãos, o sobrenatural de Deus é algo extraordinário. No meio do nada, exército, corpo de bombeiro, polícia federal, polícia ambiental, pararam do meu lado, no meio do nada. Eu nem sabia que passava ali de trem. O trem tinha sido descarrilhado. Deus promoveu tudo aquilo para dizer, eu sou contigo, não temas! E naquele instante, aquele povo, o que você está fazendo aqui? Sozinho. Eu falei, eu não estou sozinho. Deus está comigo. E olhei, quando a casa chegou, estava aquele montoeiro de gente. Enquanto tudo não passou, aquele povo não saiu daquele lugar. Porque Deus, Ele é contigo. Quem está entendendo isso? Não sirva por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, igreja. Aleluia. Viva o sobrenatural de Deus. Se você for olhar a circunstância desta noite, você vai sair daqui derrotado. Mas se você olhar para Jesus, você vai sair daqui vitorioso. Eu creio, Senhor. Aleluia.
Lá em Hebreus, só para a gente encerrar, meus irmãos, lá em Hebreus 11, Hebreus diz assim, eu não sei nem onde está, mas diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não, e naquelas que se esperam, que se crê, isso mesmo, minha irmã. Outro versículo que eu podia dizer aqui para os irmãos: a fé é quando você olha para Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, ele olha para Jesus, ele vê que as circunstâncias não podem parar o plano de Deus para a sua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você quer olhar para Jesus, você vai sair daqui essa noite com a bênção de vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esta noite traga a você essa visão de fé. A fé, ela é, se você olhar para Jesus, a sua vida será uma vida de experiência, uma vida de vitória, e o nome do Senhor será glorificado. Muitas outras coisas aconteceram na nossa vida. Deus curou minha mulher de câncer. Deus deu 2 filhas, a qual não poderia ter. Por quê? Porque nós não olhamos com o olhar do homem, com o olhar das circunstâncias, mas olhamos com o olhar de Deus. O médico disse: vai ter que operar, Cássia, vai ter que fazer quimioterapia, Cássia. E quando a Cássia olhou para mim, nada disso vai acontecer, porque Deus vai operar na sua vida. E quando ela chegou no culto, queria ficar em casa. Motivo tinha, né? Desesperada, chorando para minha filha. O nosso lugar é na casa de Deus. Eu nunca pude crer que Deus não vai cuidar de mim. Mas Deus vai cuidar de você. Essa situação será revertida no poder do nome de Jesus. E quando chegamos no culto, Deus disse: minha filha, eu estou te curando desse mal que está no teu corpo. E assim nós fomos lá em Belo Horizonte para tirar a prova, porque o médico já tinha marcado a quimioterapia. Quando chegamos lá, o tumor já não existia mais. Para a honra e glória do nome daquele que tudo pode. Para de olhar as circunstâncias, olha para Jesus, porque Ele pode reverter todo o quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Esta noite é noite de mudanças, queridos. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Aleluia. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Você quer descanso? Tu és Para a tua alma, Ele está aqui nesta noite. Jesus, ninguém é como não existe nosso ninguém Deus. como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Se o seu olhar estiver nele, tudo será possível. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Hoje é uma noite profética aqui neste lugar. Deus quer liberar a você uma palavra nesta noite. Se crer, verá a glória de Deus. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. És o Senhor das nações. Tu és. Aleluia, Tu és Senhor. a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como Um coro o diante do Senhor. nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Grandes coisas vão
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ei, deixe cantar lá, manais. Aleluia. Nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém Ei, drenai se canta lá, manais. nosso Ei, drenai se canta lá, manais. Ei, deixe manais. Drenai se canta lá, manais. Aleluia. Aleluia. grandes coisas Aleluia. por vir. Ei, deixe manais. Grandes coisas vão Drenai se acontecer canta lá, nesse manais. lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Aleluia. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar por você nesta noite. Mas ao terminar aqui, se ainda você tem alguma dúvida, você pode procurar aqui os diáconos, o pastor. Eu não tenho pressa de ir embora, mas eu quero que você grave isso antes de você ir embora. A fé é quando você olha para Jesus. Você está entendendo isso? Porque quando você olha para as circunstâncias, você não vai vencer. Teve medo, não tem como Deus agir. Mas creu nele, ele vai agir na sua vida. Amém? Feche seus olhos nesta hora. O mesmo Jesus que veio para o sobre o mar, é o mesmo que está aqui nesta noite, para operar um milagre na sua vida nesta noite. Oramos, meu Deus, sobre cada vida que entrou neste lugar. Há aqui uma irmã que a sua esperança, ela chegou ao fim. Você entrou aqui, filha. Eu te trouxe neste lugar, deste ambiente, para te dizer: eu sou contigo, não temas, porque agora, através deste ato de fé, eu estou operando na sua vida. E sobre o teu filho, eu agora coloco as minhas mãos sobre ele, para tirá-lo daquele lugar, daquele ambiente, e trazer para a minha presença. Senhor, a cada vida nessa noite que entrou aqui, que as circunstâncias tenham afastado de Deus, do milagre e a operação do Espírito Santo, que no poder do sangue de Jesus seja quebrada nesta hora, liberta, e que assim agora o seu olhar, o olhar da fé, ela possa crer que Deus vai reverter todo o quadro, abrir portas de emprego, operar salvação, operar libertação, operar curas nesta noite, Senhor. Pois o Senhor é o Deus que tem prazer em abençoar nossas vidas. Meu Deus, a tua promessa, a tua palavra, o Senhor diz que lá no livro de Jeremias, o Senhor vela pela tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor é galardoador, Senhor. O Senhor é abençoador, Senhor. Mas mais do que isso, o Senhor tem para nós uma intimidade. O Senhor tem para nós um relacionamento a mais com o Senhor. Salvação é relacionamento, é andar com o Senhor, é viver o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Não só na luta, não só nas provas, mas em todo momento. O Senhor agora habita dentro de nós. Salvação é viver Jesus todos os dias da nossa vida. Opera isso no meio do teu povo, e que a vitória nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, seja decretada em cada coração. Todos digam amém. Amém, amém, Senhor. Estenda a sua mão nessa hora, e a graça maravilhosa e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, que excede todos os amores, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem hoje
e até o glorioso dia da sua vida. Todos digam Amém. ora vem, Senhor Jesus. Amém.